Sintam-se igualmente e carinhosamente abraçados por nós, os trabalhadores que vocês veem, e por aqueles que desde o primeiro momento estão aqui nos aguardando. Na noite de hoje, nós temos a alegria de contar com a nossa companheira, trabalhadora aqui da Casa de Jesus, Esther Fregosi. Ela nos traz o tema suicídio, conhecer, compreender e prevenir. Que Jesus te envolva, Esther. Boa noite a todos. Que o divino amigo Jesus possa estar entre nós. Nós queremos convidá-los a viajar no tempo e nos situarmos no século XIX, no ano de 1860, e relembrar uma história relatada por Joseph Perrier, que irá ilustrar a nossa reflexão da noite. O nosso personagem era um jovem homem, naquela época, que atuava numa empresa de grande porte na área da publicação de livros. Ele era encadernador. Era um homem muito satisfeito, porque realizava a função que aprendera desde a infância, se sentia realizado profissionalmente, havia encontrado aquela que seria a sua companheira ideal, com a qual contraiu o matrimônio, estavam planejando a extensão familiar, organizando o lar, quando, repentinamente, Antoniette, a esposa de Perrier, veio contrair uma doença grave e incurável. E em pouquíssimo tempo, Antoniette deixou o mundo físico e partiu para o mundo espiritual. Perrier relata que era impossível descrever a dor que ele sentira diante da partida tão precoce da sua amada e, junto com elas, os planos que ambos haviam realizado, planos de felicidade e de esperança. Conta Perrier que se passavam os dias e, após dias e noites, a sua dor aumentava, o seu desespero aumentava, e ele se sentia um verdadeiro trapo humano, ao ponto de, totalmente desestruturado, começar a se afastar da sua profissão, faltando ao seu trabalho. Estava, portanto, na iminência de ser também demitido. Perrier relata que entendia, na sua visão mundana da vida, que havia recebido um castigo grande demais para as suas possibilidades. E distante de Deus, sem qualquer esperança, ao longo das noites solitárias, entrava às madrugadas chorando à beira do Sena. Até que numa noite, diz Perrier, surgiu pela primeira vez a ideia de renunciar a tudo, de desistir, de cometer suicídio. Perrier relata que esta ideia passou a ocupar a sua mente. E nas madrugadas de insônia, de angústias e desesperos, esta ideia cada vez ganhava mais força. Até que numa determinada noite, já não mais resistindo a tanta dor e a tanta angústia, ele decide dirigir-se à Ponte Marie, em Paris, para jogar-se nas águas geladas e escuras do rio Sena. E como ele não sabia nadar, pensou, será muito fácil, em breves minutos, tudo acabará. Então, nessa madrugada em que
o seu desespero ficou ainda maior. Ele se encaminhou até a ponte e se aproximou da mureta para poder subir nela e se atirar nas águas escuras do Sena. No momento em que ele vai tomar impulso para subir na mureta, ele esbarra no objeto molhado pelo orvalho da madrugada que cai a seus pés. Entre curioso e irritado, ele toma daquele objeto e na escuridão não conseguiu definir o que era. Aproximou-se então do foco de luz mais próximo, na ponte Marie, e verificara que tratava-se de um livro. Ele, curioso, abre a contracapa e encontra escrito à mão a seguinte frase: este livro salvou a minha vida. Faça bom proveito dele. A. Laurent. Perret diz que ficou estupefato com aquele acontecimento. E ainda debaixo daquele foco de luz fraco, sentou-se e começou a ler. Perret conta que a cada página virada, a cada frase lida, iam se dissipando as suas dores, as suas sombras, até o ponto em que finalmente amanhecia o dia, ele concluíra a leitura da obra e era um novo homem. Vamos agora fazer uma pausa nesta história do século XIX para voltarmos ao contexto atual, século XXI. O suicídio, lamentavelmente, os seus índices têm aumentado tanto e tem sido agravado o número de registros dos acontecimentos, que a saúde pública, o Ministério da Saúde, já considera o suicídio como um problema de saúde pública. E a situação, evidentemente, não é diferente aqui na nossa região. Muito bem sabemos que um acontecimento como este, o suicídio, ele provoca uma comoção social. Não é apenas uma morte que ocorre. É uma situação que gera consequências muito dolorosas para muitas pessoas e muitas vezes para toda uma comunidade. Evidentemente que, sob a ótica imortalista, espiritualista, espírita, a morte do corpo físico não é o fim. E imaginamos então que aquelas situações em que nos deparamos com situações tão graves, tão pesadas, com angústias e tormentos tamanhos, que nos impelem a idear uma fuga. Essa ideação da fuga através da porta falsa do suicídio é uma iniciativa daqueles que efetivamente não acreditam na imortalidade da alma. Mas é bem verdade que se o ato praticado pode ilusoriamente interromper um processo, sob a ótica imortalista, este que fugiu pela porta falsa do suicídio se encontra agora vivo, numa outra dimensão, numa outra realidade, ainda sentindo todo o drama que sentira enquanto estava no corpo físico. E possivelmente a sua situação se agrava diante da percepção
das consequências que seu ato causara àqueles que o amavam. Então, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde resolveram estabelecer um plano que não só visasse a prevenção do suicídio, evidentemente do ponto de vista materialista, mas muito valioso, mas principalmente um programa que pudesse atender aqueles que eles chamam de sobreviventes do suicídio. As pessoas que ficam, as pessoas que carregam em si esta dor, esta mácula, que somente aquele que vivencia essa experiência pode aquilatar, de ver alguém que amamos partir de forma drástica para outra vida. Os médicos, a ciência, a medicina de forma geral, buscam respostas e buscam paliativos para este contexto. Mas é bem verdade que quando se trata do assunto morte, é muito difícil, mesmo para aqueles de nós que acreditamos na imortalidade da alma, que acreditamos que a morte não é o fim, é difícil encararmos esta separação abrupta. Segundo o conceito tradicional, o suicídio seria um fenômeno multideterminado que resulta da interação complexa entre fatores sociais, psicológicos, biológicos, culturais e espirituais. E esta definição do suicídio nos leva a reconhecer uma das dificuldades maiores, talvez, daqueles que passaram por esse trauma de ver alguém amado partindo pela porta do suicídio. Na maioria das vezes, fica um sentimento de culpa, de responsabilidade, um pensamento constante de que talvez alguma coisa pudéssemos fazer para ter evitado. E na maioria das vezes, a maior angústia da família, dos amigos, é descobrir o motivo que levou essa pessoa a esse ato. A ciência diz que não há um único motivo, que há uma série de fatores que, desencadeados, podem levar a este ato. E a contribuição da ciência é muito valiosa nesse aspecto, porque vai nos apontar alguns sinais que podem ser identificados e, desta maneira, interromper o processo, que nunca é abrupto, que sempre é paulatino. E no momento em que vivemos, onde a depressão, a melancolia está tão presente em nosso cotidiano, achamos extremamente valioso esse programa que está em vigor desde 2010. A pergunta, então, é: o que leva uma pessoa a querer acabar com a própria vida? De um médico português que escreveu várias obras destinadas aos amigos e familiares dos suicidas, Daniel Sampaio, vai dizer que há uma multiplicidade de fatores, há um conjunto de causas que leva ao comportamento de suicídio. Nunca é por uma só causa. O suicídio, diz ele, é sempre multideterminado. Portanto, raras vezes, de fato, teríamos algo a fazer em relação ao ato que já aconteceu. Mas é importante que conheçamos esses sinais e esses estudos que a ciência contemporânea nos apresenta, para que possamos nós sermos agentes conscientes numa tentativa de sermos aqueles promotores da esperança, aqueles capazes de identificar naqueles que conosco convivem sinais de perigo, para que, nos aproximando, possamos evitar que os fatores se acumulem
e possam efetivamente levar alguém ao ato culminante. Esse programa que falávamos da família, chamado Amigos da Vida, são as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio. É um programa que o Ministério da Saúde no Brasil implantou e que também faz parte da Organização Pan-Americana de Saúde. É um programa amplo, muito detalhado, que foi produzido para dar subsídios aos técnicos da área da saúde, mas que foi elaborado também com o intuito de poder chegar a todas as camadas da sociedade para que todos possamos nos esclarecer em torno desse assunto. E este manual é uma apostila, ela está disponível no site do Ministério da Saúde e todos nós podemos acessar. Diz o manual, entre algumas coisas, destacamos aqui apenas as mais importantes, que são definidas políticas públicas dentro desse contexto, visando a prevenção do suicídio, mas também visando dar suporte aos familiares e amigos dos suicidas. Dentro das políticas públicas, a campanha visa uma difusão em todas as instituições sociais e a capacitação de médicos e professores nesta área da prevenção. Dentro da prevenção ainda, a ideia é acolher pessoas com ideação ou intencionalidade de suicídio. Então, os órgãos de saúde, municipais e estaduais, estão equipados com profissionais capacitados para lidar com esse tipo de situação. Vejam que isso tem um programa público, acessível, portanto, a todos. Além desse programa, evidentemente, aqueles que têm planos de saúde particulares buscam os seus recursos profissionais na área da saúde, ou devem buscar, no menor sinal de dificuldade. E esse suporte que é oferecido, então, para familiares e amigos dos suicidas. Porque não podemos desconsiderar que trata-se de um choque emocional muito grande e que, muitas vezes, ficam sequelas difíceis de absorver de forma isolada. Muitas vezes é necessário auxílio, o apoio, a ajuda. Quais são os fatores de riscos que o programa nos aponta? São transtornos mentais, transtornos sociodemográficos, psicológicos e condições clínicas incapacitantes. Pode parecer um pouco cansativo nós elencarmos essas situações, mas é provável que, na medida em que vamos lendo rapidamente as informações, vamos poder identificar pessoas que conhecemos que poderiam se encaixar nesse perfil. Dentro dos transtornos mentais, existem os transtornos de humor e a depressão, que hoje, infelizmente, é uma velha conhecida de todos nós. Transtornos de comportamento, muitos usuários de psicoativos, transtornos de personalidade, de repente a pessoa passa a ser antissocial ou às vezes narcisista, transtornos de ansiedade e a esquizofrenia já como um transtorno crônico. Os fatores sociodemográficos. É constatado nas estatísticas no Brasil que o sexo masculino entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos é onde encontramos o maior índice de suicídio. Dificuldades econômicas, a perda de emprego é uma delas, os desempregados durante largo tempo ou os aposentados. Outra questão outro fator de risco é o isolamento social, e aí entram os solteiros e aqueles que estão separados. E também os migrantes. Dentro dos fatores psicológicos, perdas recentes, dinâmica familiar conturbada, nas datas importantes, essas datas referências, normalmente, é onde o maior número de pessoas comete suicídio. Personalidades com traços significativos de impulsividade, agressividade ou diferentes traços de humor, essas mudanças drásticas de comportamento. E as condições clínicas incapacitantes, que são aquelas
doenças que provocam dores crônicas, lesões desfigurantes permanentes, epilepsia, alguns traumas na medula, neoplasias malignas, etc., inclusive a AIDS. Mas além dos transtornos, dos fatores, nós temos alguns aspectos psicológicos que o manual nos aponta. E dizem que existem estágios no desenvolvimento da intenção do suicida. Então, nunca é um ato repentino. Há uma certa evolução nesse processo da ideação até a intencionalidade. Normalmente, eles dizem que começam a surgir a ideia do suicídio de forma esporádica, até que se torna cada vez mais premente, e aí nós sabemos que também existe o fator espiritual, né, que é a influência dos espíritos, nesse caso, os processos obsessivos, que podem efetivamente agravar esse quadro paulatinamente. Mas após esta assimilação rotineira da ideia do suicídio, então, normalmente o paciente parte para a ideação, ou seja, para a planificação do ato. No entanto, o resultado de um ato suicida, diz o manual, depende de uma multiplicidade de variáveis que nem sempre envolve planejamento. Então, os aspectos a serem considerados estão relacionados em 3 características, que são próprias do estado em que se encontra a maioria das pessoas que estão sob o risco de suicídio. Os aspectos psicológicos nessas 3 realidades. Ambivalência. É muito comum que o suicida busque a morte para interromper um processo doloroso, mas, em verdade, ele não quer morrer, ele só quer interromper a vida na condição em que ela se apresenta. Então, esta ambivalência significa, eles querem alcançar a morte, mas continuar vivendo. Ou seja, eles querem mudar aquele panorama que a vida lhes apresenta naquele instante. Qual seria o contraponto para esta situação? O apoio emocional. Esse apoio emocional aumentaria o desejo de viver e diminuiria o risco de suicídio. As pessoas que se enquadram nesta característica de ambivalência, elas resistem a expressar o desejo de morrer. Então, é muito complicado se chegar a esse diagnóstico. No manual, a gente vai ver que as orientações que são dadas às equipes técnicas é de N recursos didáticos até, para poder chegar ao paciente e extrair dele a informação real, né, do seu quadro. Então, o apoio emocional é essencial em qualquer circunstância. Em qualquer um daqueles aspectos relacionados anteriormente, sejam os comportamentos depressivos, sejam as atitudes rompantes de humor, sejam as iniciativas de isolamento, todas elas têm como recurso essencial o apoio emocional. O segundo aspecto é a impulsividade. E aí, nesse aspecto, os médicos dizem que esse impulso normalmente é transitório. Então, quando a pessoa entra naquela crise do desespero, ela vai buscar o recurso de fugir daquela dor, de fugir daquela situação que o angustia. Mas é transitório, muitas vezes dura alguns minutos. Então, os médicos orientam para que, numa situação de descontrole emocional, de desequilíbrio, onde se perceba que a pessoa está realmente sem conseguir autodomínio, o importante é acalmar a crise. Para quê? Para ganhar tempo. Porque na conversa, no atendimento, no aconchego da afetividade, do apoio emocional, a pessoa vai se desarmando e aquele impulso de se matar vai arrefecendo. Um terceiro aspecto é no que diz respeito à característica de rigidez ou de constrição do paciente. E nesse caso, são aquelas pessoas que pensam de forma muito rígida e muito drástica, do tipo, o único caminho é a morte. Essas já expressam a sua vontade, elas verbalizam a intenção e dão sinais muito claros de uma determinação em relação a essa questão, por isso que eles chamam de rigidez ou de constrição.
Nesse caso, então, essas frases, às vezes, soltadas em momentos, às vezes nem tão oportunos, são, na verdade, sinais de alerta e pedidos de ajuda. Dentro dos sinais de alerta ainda, tem a questão dos sentimentos. A depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero são considerados pela medicina a regra dos 4 Ds. Invariavelmente, as pessoas que estão ideando o suicídio estão envolvidas nesse tipo de sentimento. Depressão, desesperança, desamparo e desespero, intercalados ou todos juntos. Em relação ainda a pensamentos, as frases mais repetidas, ou os pensamentos que mais vêm à mente do paciente é: eu preferia estar morto, eu não posso fazer mais nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros, ou os outros vão ser mais felizes sem mim, nesta linha. Outros sinais de alerta agora mais detalhados. Comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e com os amigos ou com a rede social. Às vezes, as pessoas passam a ter este tipo de comportamento, mas não era o comportamento natural. Então, aí é mais motivo ainda para atenção. Doenças psiquiátricas de toda a ordem. O alcoolismo é um grave fator de risco para o suicídio e o uso de todas os produtos, as drogas químicas. Ansiedade ou pânico. Mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo ou apatia. Mudança no hábito alimentar e de sono. É muito comum esse sinal. Uma tentativa de suicídio anterior. Há alguns mitos relacionados ao suicídio, 2 dos mais conhecidos. O primeiro é que a gente não deve falar sobre suicídio com a pessoa que tem ideação suicida. É o mito, diz a medicina. Essa pessoa está dando sinais de que quer ajuda. Então, deve-se falar sim, claramente a esse respeito. Isso não vai agravar o seu quadro, muito pelo contrário. Vai lhe possibilitar abrir o coração, falar a respeito do que sente e possibilitar, portanto, ajuda. E a outra questão é imaginar que aquele que tentou suicídio ou que tenta algumas vezes sem conseguir, ele, na verdade, não está querendo se matar. O problema íntimo, ele é grave. Talvez o ato em si, ele não tenha sido o suficientemente grave para levar à morte física, mas interiormente essa pessoa está querendo morrer. E é isso que deve ser levado em consideração na hora do contato. Sentimentos de ódio a si mesmo, de culpa, aquele que se desvaloriza ou que tem vergonha de si mesmo. Uma perda recente importante, que é o caso da nossa história, né, do Perrier. Uma história familiar de suicídio. A ciência faz uma correlação em que, normalmente, os acontecimentos suicidas, eles têm uma relação familiar. Existem componentes que levam a acreditar que há uma relação entre o suicídio entre familiares. Uma outra questão é o desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, escrever testamentos. É um sinal de que alguma coisa não está bem. Sentimentos de solidão, impotência, desesperança, que já falamos. Uma doença física crônica, limitante ou dolorosa. E, por último, uma menção repetida de morte ou de suicídio. Como ajudar? Eis a pergunta que fica. Nesta iniciativa de que possamos todos nós abrir as nossas mentes, os nossos corações, para podermos reparar mais nas pessoas com as quais estamos relacionados. Porque não raro, quando somos surpreendidos com uma morte violenta, o suicídio é uma delas, o sentimento que fica é de que a gente não estava tão próximo dessa pessoa quanto desejava. Então, que a nossa atitude diante desta pandemia que estamos enfrentando em relação à depressão, que possamos estar mais atentos às pessoas que convivem conosco, para que, nesses sinais, nós busquemos ajudar, dar apoio emocional, que é o que nós conseguimos fazer quando não somos da área da saúde, e encaminhar a pessoa para a assistência,
de que ela necessita, porque não há dúvida de que há situações em que somente um tratamento clínico, médico, né, poderá resolver. Mas de que forma ajudar, de forma geral, para todas as pessoas? Ouça com cordialidade. É muito comum, quando nós encontramos com alguém, e a pessoa, você pergunta, tudo bem? Aí a pessoa despeja um monte de problema. O que a gente faz? Finge que ouve, muda de assunto, ou finge que tocou o celular, ou vai embora. Esse é o momento, essa é a hora em que a pessoa está dando sinais de que precisa de ajuda. Se nós fecharmos os nossos ouvidos, não vamos conseguir compreender a gravidade da situação. Sabemos que há aqueles de nós que somos os reclamadores profissionais, né? Mas muitas vezes a pessoa está, naquele momento, se agarrando a uma possibilidade de dividir com alguém a angústia que o atormenta. Então, ouvir com cordialidade, sem julgamento, sem posicionamento, sem indicar soluções, apenas ouvir, para que a pessoa, podendo falar do que ela sente, ela mesma iniciar o processo de cura. Tratar com respeito, muitas vezes usamos de cinismo, de sarcasmo, levamos na brincadeira, né? E muitas coisas, às vezes, são ditas nas entrelinhas. E há situações graves que a pessoa não aparenta estar passando por problemas graves e que, em alguns sinais de piada, de bom humor, surgem ali motivos de preocupação. Mas, para isso, nós temos que estar tendo empatia, né, com as emoções dessa pessoa. E, fundamentalmente, a afetividade. A ciência médica chegou à conclusão de que a afetividade é o grande remédio para essas crises pelas quais todos nós passamos. Porque nós todos sofremos de formas diferentes, em graduações diferentes, temos problemas, invariavelmente. Então, a afetividade, a proximidade, a empatia vai facilitar essa nossa trajetória no enfrentamento das dificuldades que são naturais em todos nós, na certeza de que estamos aptos a superar estas, às vezes, parecem muralhas intransponíveis, mas com apoio, com ajuda, nós conseguimos superar. Pois bem, do ponto de vista da morte, como havíamos dito, essa situação é muito complexa e a medicina está buscando recursos para tentar atender essa demanda. E se fala hoje da psicologia da morte, ou da educação para a morte, como novas maneiras de encarar a morte e o morrer. Que há duas situações que nós precisamos refletir. Uma é a nossa própria morte, porque é evidente que nós vamos alcançar um dia essa situação. Todos nós iremos morrer, mas estamos preparados para morrer? Estamos refletindo em torno disso? E a outra é nos prepararmos para a partida pela morte daqueles que convivem conosco e os quais amamos, que também é um fato, é uma realidade, não temos como fugir disso. Então, a ciência está desenvolvendo estudos nessa área, que é chamada de tanatologia. É uma ciência nova que estuda os processos emocionais e psicológicos que envolvem as reações à perda, ao luto e à morte em si. Essa ciência, a tanatologia, tem alguns autores aqui no Brasil, especialistas aqui no Brasil, que se destacaram a nível nacional, entre outros os nomes que ali colocamos. Há ainda especialistas em tanatologia que são espíritas, que é o caso de Franklin Santana Santos e Dora Encontre, ambos professores da USP, em São Paulo, onde coordenam esse curso em São Paulo, na universidade, e eles organizaram essa obra, A Arte de Morrer, Visões Plurais. É um trabalho interessantíssimo, que é necessário para todos nós, porque ora teremos que enfrentar a nossa própria morte, ora teremos que enfrentar a partida daqueles que amamos. Então, é um novo ramo da ciência que está vindo ao nosso encontro, nesta área, que é uma área tão difícil para todos nós. Nesse site que eu coloquei ali embaixo, a Rede Nacional de Tanatologia, eu descobri, sem querer, que existe um curso de tanatologia aqui em Balneário Camboriú. Então, aqueles que estiverem interessados, que são da área da saúde, mas também professores, é um curso aberto, que tem, sem dúvida nenhuma, terá, né, de agora em diante, uma grande repercussão,
porque a demanda sobre esse assunto é muito grande. Pois bem, e finalmente, sobre a visão espírita do suicídio. Como é que o Espiritismo vê o suicídio? Nas obras básicas, nós vamos encontrar referências importantíssimas, elencadas por Allan Kardec, reveladas pelos Espíritos, para nos orientar em torno dessa questão. Mas podemos dizer, em linhas gerais, que, sob a ótica espírita, ou seja, sob a ótica daquele que acredita que o ser encarnado é um espírito imortal, destinado a uma trajetória evolutiva sem fim, temporariamente no corpo físico, vivendo uma experiência, uma existência no mundo material. Podemos dizer que aquele que comete suicídio, ele está, na verdade, buscando uma fuga. Mas ele está fugindo não da vida em si, ele está fugindo do desespero e do sofrimento que o atormenta. Então, para essa pessoa, o suicídio é esse mecanismo de fuga, por isso que falávamos, uma porta falsa, que dá a impressão de que a pessoa irá se livrar daquela condição em que se encontra. Mas, muito pelo contrário, quando se deparar do outro lado da vida, que continua vivo, e que as aflições não eram do corpo, eram da mente, do espírito, ele continua atormentado pelas dores que ainda tinha, e agora, percebendo que o seu ato não alcançou os objetivos que pretendia, é lógico, surge o arrependimento e surge a preocupação com aqueles que ficaram. Então, para o Espiritismo, a pessoa que comete suicídio não é um pecador destinado ao inferno absoluto. É uma pessoa equivocada. É uma pessoa que, não obstante, às vezes, ter conhecimento da sua condição de espírito imortal, na hora do desespero, ele busca essa saída falsa. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele que é o nosso Pai, Ele jamais irá condenar ou castigar qualquer um de nós. Na ciranda das existências, através da reencarnação, incontáveis experiências poderemos obter, todos nós, para recuperar os equívocos que cometemos, sem dúvida nenhuma. Mas que, do ponto de vista espírita, se nós estamos convencidos de que só o corpo físico morre, não iremos buscar a porta falsa do suicídio como tentativa de fuga, porque saberemos que isso não será possível. Então vejamos a importância do esclarecimento, não apenas do ponto de vista científico ou técnico, mas do ponto de vista espiritual. A pessoa não precisa ser espírita, não precisa ter uma religião A, B ou C. Ela precisa estar com um sentimento de religiosidade. E hoje a medicina diz que as pessoas que estão nesse patamar, nessa iminência do suicídio, nesses processos de alerta, no sentido do perigo da condição em que se encontram, invariavelmente são pessoas que estão distantes da religiosidade. Então vejamos a importância da afetividade no sentido de aproximação, porque o ser humano passa a se reconhecer como humano nessa relação afetiva, para que essa pessoa possa buscar o seu elo com a divindade, não importa qual a religião que ela professe. O importante é que ela se encontre na essência como um ser imortal, e que independente da visão que ele tenha da vida após a morte física, que ele se reconheça como um filho de Deus, detentor de potencialidades, capaz, portanto, de superar as dificuldades que às vezes parecem tão graves, do ponto de vista material, do ponto de vista do aqui e agora, do imediatismo, mas do ponto de vista da imortalidade, as situações que enfrentamos, em verdade, são bem menos graves. Há também a outra percepção do suicídio como uma saída para sentimentos de desesperança. Às vezes a pessoa não está só acometida de angústia, de desespero por uma crise específica que ocorreu na sua vida. Às vezes ela perdeu efetivamente a esperança. Ela não tem nenhum elemento que lhe dê esperança em relação ao futuro. Então essa pessoa perde totalmente a expectativa. Para ela tanto faz estar viva ou estar morta. E aí ela deixa de considerar
as questões da vida física e da vida espiritual. Ela simplesmente está apática, totalmente desconectada com a divindade. E nesse aspecto, todas as religiões têm um papel fundamental. Todas as filosofias que levem o homem a se reconhecer como um ser imortal e que propicie essa vinculação com o mais alto. E o terceiro aspecto que o Espiritismo vê na atitude suicida é uma busca do alívio para aquelas dores físicas ou morais que ele está enfrentando. Na verdade, no auge da dor, a pessoa quer cessar com aquela dor e ela não mede as consequências, ela não reflete em relação a essas questões transcendentes. Pois bem, e o papel do centro espírita nesta questão do suicídio? O papel do centro espírita é um papel que tem repercussão social. E é isso que nós estamos fazendo hoje, por exemplo. Trazendo informações que são do Ministério da Saúde, um programa, uma campanha que já existe a nível internacional, para que as pessoas tomem conhecimento dessa informação, para que todos nós estejamos alertas para este movimento de prevenção a esta situação tão grave que hoje até mesmo crianças, né, estão sendo vitimadas pelo suicídio. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. E o Centro Espírita, além dessas informações que a própria ciência apresenta, traz ainda a contribuição da percepção do suicídio ou do suicida da ótica espírita ou da ótica do espírito imortal. Então nós vamos ver que o Espiritismo conjuga basicamente 4 verbos, e o Centro Espírita, ele está equipado para isso. O Centro Espírita é o local que abre as suas portas para que todas as pessoas, independente de religião, de condição social, de ateísmo, de profissão política, social, qualquer pessoa possa encontrar aqui, dentro desse espaço, um espaço de acolhimento, para que todos os que sofrem e os que buscam esclarecimento encontrem aqui esse ambiente adequado. Então, o Espiritismo acolhe pelos fatos e pela sua lógica, porque a filosofia espírita vem dissipar a ansiedade da dúvida e trazer de volta a fé àquele que dela se afastou. Mas não é aquela fé mítica, é a fé racional. É a fé que nos faz compreender e reconhecer a expressão divina em tudo e em todos. Por isso que Kardec dizia que qualquer pessoa de qualquer religião poderia ser espírita. Porque os princípios do Espiritismo, eles fazem bem ao ser humano, sem se contrapor a qualquer um dos princípios morais de qualquer religião. Então, esta lógica que nos permite reconhecer a paternidade divina, que nos permite nos reconhecermos como filhos de Deus e, portanto, não estamos desamparados, não estamos deserdados, não há motivo para desespero nem para desesperança, nós passamos, então, a recuperar paulatinamente a nossa fé e, aos poucos, recobrar a nossa autoconfiança. Mas o Centro Espírita também esclarece. Ele nos revela a existência do mundo invisível, ou do mundo dos espíritos, que nos rodeia e nos dá a conhecer, pelo exemplo dos que viveram, ou seja, por aqueles que estiveram aqui no mundo físico, como nós, e que agora estão no mundo espiritual. São eles que nos dizem as condições da nossa felicidade ou da nossa infelicidade na vida futura. Não há mais nenhuma dúvida sob a ótica do Espiritismo em relação à nossa realidade após o fenômeno da morte física. Porque as obras todas relatam em detalhes, experiências e exemplos até de personagens que passaram pela vida e, de acordo com as condições em que viveram, assim se encontram no mundo espiritual. Então, diante desse esclarecimento de que nós seremos, no mundo espiritual, aquilo que estamos aqui agora, evidentemente que se dissipam as possibilidades de qualquer ilusão em relação à morte física. Porque do lado de lá estaremos carregando conosco tudo aquilo que efetivamente somos, porque o espírito é indestrutível.
O Espiritismo também consola, e o Centro Espírita tem esse papel. Por quê? Porque ele explica a causa dos nossos sofrimentos. As causas dos nossos sofrimentos aqui na Terra e de encontrar os meios de como amenizá-los. Porque, ao contrário do que pode parecer, nós não estamos condenados à dor e ao sofrimento. A dor é um reflexo ou uma consequência da lei de causa e efeito. No momento em que nós reconhecemos como sendo os grandes beneficiados pela misericórdia divina, nesse processo do livre-arbítrio, a livre escolha, cada um de nós escolhe, decide o que quer ser. Ninguém impõe nada a ninguém. Essas escolhas nos permitem uma mudança radical nas nossas vidas, desde que queiramos, para o bem ou para o mal. E a causa dos nossos sofrimentos passa por duas reflexões. A primeira, na condição de seres imortais, espíritos reencarnantes, há muitas situações que hoje vivenciamos que são fruto de acontecimentos por nós escolhidos no passado, nas vidas passadas, nas existências passadas. Mas a grande maioria, dizem os espíritos, das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades aqui e agora, são fruto das nossas escolhas desse momento. De alguns anos atrás, de algumas horas, mas são mais próximas de nós. E, portanto, muito fáceis de serem removidas, desde que saiamos da condição de vítimas ou de castigados para a condição de espíritos livres, detentores de potencialidades e aptos a buscar a conexão com a divindade para buscar a nossa vivência plena da lei de amor. O Espiritismo também orienta, e esse é o papel do Centro Espírita. O homem convencido da grandeza e da importância da sua existência futura, que é eterna, compara com a incerteza da vida terrestre, que é tão curta, e eleva-se pelo pensamento acima das mesquinhas considerações humanas. No momento em que nós nos convencemos de que há uma existência futura, de que nós estamos agora nos preparando para a próxima realidade que enfrentaremos logo a mais, para alguns de nós em breve tempo, para outros em longo tempo, de encontrarmos a nossa pátria espiritual, a nossa realidade no mundo espiritual. E essa existência futura, que é eterna, é a grande fortaleza que faz de nós pessoas não resignadas no sentido de aceitarmos de cabeça baixa todos os problemas e dificuldades e acharmos que sofrendo depuraremos, né, as nossas máculas. Não é essa postura que o Espiritismo propõe. O Espiritismo nos diz que nós somos pessoas livres e que essas ocorrências que hoje nos causam dor são reflexo de escolhas equivocadas. É verdade. E aquilo que já aconteceu, o passado, nós não podemos mudar. Mas em compensação, na perspectiva da imortalidade, nós temos a eternidade para construir a felicidade e a aventura. Então, a nossa ótica sobre a perspectiva do Espiritismo é de muita esperança. Porque essas vicissitudes que acontecem aqui, no campo físico, elas são muito curtas. Porque uma existência física é muito curta diante do panorama da imortalidade. Então, as dificuldades que nos surgem são pequenas provas, né, pelas quais passamos para podermos aprofundar a nossa fé, consolidar o nosso amor a Deus e, ao mesmo tempo, o fortalecimento moral de que precisamos para avançarmos nesta caminhada evolutiva. Diz Allan Kardec, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas e o medo do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os seus adeptos. E está aí o grande segredo e a sua rápida propagação. Allan Kardec escreve em diversas partes da obra da codificação frases relacionadas a esse importante papel
que o Espiritismo tem a cumprir na humanidade. Não para converter as pessoas para o Espiritismo, mas descortinando a existência dessa vida futura, em aproximando o homem da sua realidade transcendente e distanciando ele desses apelos da materialidade. Porque é evidente que a fuga falsa do suicídio é quando a pessoa realmente acredita que a morte é o fim de tudo. No momento em que as pessoas se derem conta de que Deus, na sua infinita bondade, não poderia ter programado um mecanismo tão perfeito quanto o corpo físico, que é perecível, que mais cedo ou mais tarde ele já está programado para a autodestruição. Mas acima desse corpo físico, que é uma máquina que impressiona pela sua complexidade, o Criador nos dá esse instrumento, que é o corpo físico, com esta complexidade que é até impossível de nós aquilatarmos, mesmo hoje, com todo o avanço da ciência. E o ser imortal, que comanda esse corpo físico? Como será, então, a essência? Essa nossa essência. Esta é a nossa realidade transcendente. O Criador não teria nos prendido a um equipamento tão frágil, com prazo de validade definido, para uma construção de um mundo imortal, de um universo que se desdobra, a ciência cada vez mais descobre e descortina novas possibilidades. Nós somos espíritos imortais. Esse corpo é um instrumento muito valioso. É um instrumento que nos permite crescer, evoluir do ponto de vista espiritual. Mas nós somos espíritos em essência. Então a nossa perfectibilidade deve ser ainda muito mais comovente e muito mais surpreendente do que esta máquina, que é perecível e que é temporária. Diz Allan Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, questão 479. A prece é poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para se obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. E eis um recurso que o Espiritismo não cansa de repetir. E talvez seja um dos maiores auxílios que nós podemos oferecer às pessoas que chegam no mundo físico e no mundo espiritual. A oração, a prece. Mas não essa prece mítica que busca com um palavreado específico e repetido, ou uma ladainha de pedidos. A prece é esse veículo que nos propicia uma aproximação com a divindade, com o Criador. Podemos encontrar os intercessários que desejarmos. Alguns de nós oramos para Jesus, outro para alguns anjos, para santos. São espíritos intermediários. Mas tudo, dizem os espíritos, que nós, com essencialmente a afetividade, endereçamos a Deus, chega a Ele. A prece, portanto, é um veículo indispensável, principalmente neste momento em que nós estamos despertando para a nossa condição de seres imortais, mas ainda arraigados aos apelos da matéria. Então, no momento da angústia, da dor, do desespero, a prece tem que ser o nosso lenitivo, para que possamos nos fortalecer intimamente e, recobrando a nossa memória do que efetivamente somos, superarmos as dificuldades, os problemas, os dramas que muitas vezes a vida nos apresenta. A prece é um elemento essencial. E não somente a prece em nosso próprio favor, não somente como recurso de buscarmos a nossa sintonia com o mais alto, e, portanto, nos precavermos das armadilhas que a depressão ou que outras doenças da alma podem nos levar a fazer, nessa desesperança, nesse desespero. Mas usar a prece como recurso também de vinculação, de aproximação
com aqueles que partiram para o mundo espiritual, especialmente os suicidas. Porque lembremos, as pessoas que partiram voluntariamente e precipitadamente pela escolha do suicídio, elas continuam presas a nós pelos laços eternos do amor. Elas continuam vinculadas a nós. E elas recebem as nossas impressões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então busquemos na prece esse elo de ligação, esta permuta de emotividade, de afetividade, que fará com que nós, efetivamente, nos fortaleçamos para essa nossa jornada. Porque logo mais, Deus permitirá que em outros momentos possamos reencontrar com as pessoas que já partiram. Mas nós temos que considerar que os espíritos que partiram, eles são seres conscientes, possuem a sua individualidade, continuam sendo aquilo que foram aqui entre nós. E necessitam da nossa afetividade, tanto quanto nós, aqui na saudade, necessitamos da afetividade deles. A prece é esse recurso. A prece é esse elo que nos permite essa vinculação. E por isso que o Espiritismo abate o desespero. Porque nós temos certeza absoluta de que o amor é indestrutível. E que aonde quer que estejamos, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, estaremos permanentemente vinculados com aqueles que amamos. Então a prece é esse recurso fantástico e diz, agora sim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-los em suas resoluções e a inspirar-lhe as ideias sãs. Ele adquire deste modo a força moral necessária para vencer as dificuldades. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Olha que belíssima lição que os Espíritos nos dão. Não adianta pedir a Deus que afaste de nós o mal. Nós temos que pedir a Deus forças para que nós possamos resistir a esse mal. As nossas percepções ainda tumultuadas da nossa realidade essencial requerem esse recurso, para que possamos, lúcidos, nos reconhecer detentores de todas as possibilidades, não só para superar os entraves que a vida nos oferta, mas principalmente para, saindo de nós mesmos, buscar o outro na tentativa de ajudar aqueles que ainda não encontraram esta luz. Vamos retomar aquela nossa história para encerrar. O nosso amigo Perrier relatara então a sua condição e o momento em que chegara às beiras da ponte Merri para se atirar às águas do rio Sena. Nós vamos agora retomar a história original do ponto de vista da carta que José Perrier enviara ao seu interlocutor. E vou pedir licença para ler, para não fugir à sua veracidade. Escreve José Perrier, depois da experiência que relatamos. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento à humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando numa grande casa desta capital. E aí diz Perrier, quando tomei o volume do Livro dos Espíritos, no parapeito daquela porta, da ponte, e busquei a luz mortiça do poste vizinho, para ler no frontispício, esta obra salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito, e li o nome do meu benfeitor, A. Laurent. No mesmo instante, o impulso me levou a escrever àquele que teve a ousadia de tornar pública esta obra que salva vidas. E aí então o codificador desembrulha o pacote que acompanhava a carta
e encontra um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página de frontispício, levemente manchada pela umidade, leu com emoção: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. E em seguida, numa outra grafia, agora com uma letra bem mais firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram na sua publicação. José Perrier. Conta Hilário Silva que, nesse momento, Kardec, emocionado, enxuga uma lágrima e ainda dedica mais 9 anos da sua existência a continuar a publicação das obras que hoje salvam efetivamente as nossas vidas. Não apenas a vida física, mas principalmente a vida em essência, a vida espiritual, porque todos somos chamados a viver a vida em plenitude. Por isso, diante da dor, orar. Orar para que nós possamos nos fortalecer para esta nossa jornada e orar por aqueles que já partiram, porque eles continuam próximos de nós. E a prece é o maior presente, é o maior benefício que nós podemos fazer àqueles que amamos. Servir, porque ninguém pode crescer, ninguém pode superar uma dor, uma aflição, uma angústia, se ficar fechado em si mesmo. Precisamos abrir as nossas possibilidades de auxílio ao próximo, porque atendendo a dor do outro, vamos cicatrizando as nossas próprias feridas. Servir, abrir o coração para trabalhar em benefício dos que sofrem, é a melhor terapia para que possamos minimizar a nossa dor. E por último, amar. Porque o amar é o verbo que nós aqui viemos aprender a conjugar. Aprender a amar como Jesus nos ensinou. Amar é estar em sintonia com a lei divina. E nós estamos ainda sofrendo todas essas mazelas, porque estamos ainda buscando a vivência do amor. Que possamos nos dedicar efetivamente a amar, porque no momento em que estejamos amando muito, não haverá tempo para dor, para desespero, nem para desesperança. Multipliquemos o amor, porque o mundo ainda tem muitas pessoas que desconhecem tudo isso e que estão presas no aqui e agora, desconsiderando a amorosidade do nosso Pai e não permitindo a visão da extensão da nossa eternidade. Que Jesus nos abençoe e que possamos efetivamente sermos aqueles que façamos a diferença diante desta onda de suicídio, diante desta onda de depressão, que a nossa atitude seja proativa, que busquemos o outro, amparando afetivamente, dando uma palavra de alento, uma palavra de consolo. Se cada um de nós fizer a sua parte, em breve estaremos revertendo esse processo. E, finalmente, estaremos cooperando com Jesus, que é o nosso grande mestre, o mestre do amor. Muita paz. Nossa gratidão a você, Esther, pelas palavras da noite. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração,
sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.